Bem? Então, graças e paz, igreja, boa noite. Boa noite. Se vocês quiserem chegar mais perto aí, quiser sentar, ou então ficar intercedendo aí no fundo, não tem problema, pode se interceder também, que é bom. E nós estamos entrando numa nova etapa, né? O Senhor tem falado conosco a respeito do Evangelho completo, né? A respeito de que o Evangelho ele não tem, como se diz assim, algo, ele não é limitado ao que nós até então tínhamos experimentado. O Evangelho, ele cura, ele liberta, ele salva e ele enche do Espírito Santo. Então, assim, nós não podemos ignorar as realidades, pode sentar, não podemos ignorar as realidades espirituais do ambiente em que vivemos, das nossas vidas, porque Deus, em Cristo Jesus, quando gerou Cristo, né, para que Cristo viesse à terra, Jesus nasceu do espírito de mulher. Ali era feita uma junção, uma restauração, uma reconexão entre o reino espiritual e o coração do homem a partir do reino de Deus. O homem, quando pecou no Éden, ele foi desvinculado de Deus e ele foi agora sujeito ao inimigo e às suas influências. Então, por causa disso, o homem teve que experimentar mal sobre mal, sobre mal, sobre mal, e é uma maldade cumulativa que nós vamos carregando e vivendo. Então Jesus ele veio restaurar, ele veio salvar a humanidade, conforme ele fala em João 3. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Vocês lembram? João 3, verso 17? Aí ele fala o seguinte, quer ver? Vamos mostrar uma coisa para vocês aqui. Abre em João capítulo 5, nós vamos bater um papo diferente hoje. Evangelho de João, no capítulo 5. Olha o que Jesus fala para os fariseus, depois desse diálogo aí, de que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Ele vai dizer quem é que veio julgar, quem é que vai julgar eles. Vocês estão comigo em João capítulo 5? Agora, olha o versículo 38. João capítulo 5, verso 38. Vocês acharam? João 5,38 diz assim, ó: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. É aqui que eu quero parar. Olha o que vai acontecer, vamos fechar. Ó. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o que Jesus está falando basicamente? Eu não acuso ninguém. Quem acusa é a palavra de Moisés. O que é a palavra de Moisés? É a lei de Deus. Então, o próprio Cristo falando que a lei aponta para ele. Se você cresce em mim, aliás, se você cresce nos ensinos de Moisés, você veria que eles falam para mim. Eles falam a meu respeito. Agora, vocês creem na lei, mas não creem em mim? Então tem alguma coisa errada. Não é com a lei e não é comigo. Então é com vocês, é o que Jesus está falando aqui. Então, qual é a questão? Nós não temos um Cristo que condena. Nós temos uma lei que é usada a nosso favor ou a contra nós. Lembra? Nós temos em Mateus, olha lá comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, na verdade capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 10. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 10, diz assim: então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então olha só, o diabo não acusa só de dia, ele acusa de noite também. Ou seja, ele acusa sempre. Ele chega lá e fala assim: olha, a gente está fazendo assim, assim, assado. A tua palavra diz assim, assim, assim. Vou chegar e vou atuar na vida dela. Olha, o Betão faz isso, a tua palavra fala isso. Vou lá na vida dele. Aí a Sueli faz assim. A mesma coisa, o dia inteiro. E é por isso que nós temos muitas coisas nas nossas vidas que nós não compreendemos. A lei de Deus, lembra que eu dei o exemplo da gravidade? Né? Se eu jogar algo para cima, aquilo que eu joguei vai cair. Se o Caio jogar algo para cima, Caio tem 2 anos, a hora que ele jogar para cima, vai cair também. Eu sei que cai por causa da lei da gravidade. O Caio não sabe por que cai. Mas isso vai mudar no efeito dessa lei na vida dele? Não. Então não é porque eu não sei, porque eu ignoro, porque eu não creio que essa lei não influencia a minha vida. Então qual é a consciência que eu preciso ter? De que essa lei, ela aponta para Jesus. Então para que eu preciso de Cristo? Para eu ser livre da condenação. Não é assim? Condenação. Qual é a condenação? Condenação ao inferno. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Na verdade, esse é Romanos 6, 23. E o que eu citei anteriormente, 3, 23. Então o lance é: eu preciso de Cristo para me livrar da condenação, mas eu preciso da lei para eu caminhar no funcionamento do reino de Deus. O que rege o Brasil? A Constituição brasileira. O que rege o reino de Deus? A Constituição do céu. O que é? Estatutos, preceitos e ordenanças. Aqui. Então, se eu quiser que o céu, as promessas que Cristo conquistou para mim se manifestem na terra, eu tenho que seguir o regulamento. Para quê? Para manifestação e para extração de vida para o meu espírito. Como assim, pastor, extração de vida? Quando eu fui perdoado em Cristo Jesus, eu nasci de novo. Porque só pode ser perdoado quem nasceu de novo. Quem não nasceu não é perdoado. O perdão está disponível, mas é necessário nascer de novo. Quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não é assim? Nós já falamos algumas vezes? É ou não é, igreja? Sim. Então, se eu nasci de novo, eu obtive o perdão de Deus. Se eu obtive o perdão de Deus, eu posso entrar no reino. Mas eu não posso entrar no reino sem obter o perdão. Ou seja, eu não posso pular as etapas, exigir que Deus faça as coisas por mim, se eu nem a justiça que Cristo me ofereceu na cruz eu obtive. Então, qual é o segredo? O que Jesus espera de mim? Que eu tenha consciência de que o perdão dos pecados me está disponível a todo tempo. E que todas as vezes que eu me arrepender genuinamente e eu me apresentar ante o trono da graça, Hebreus 4, verso 16, vocês lembram desse texto? Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos recapitular pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 14, que é importante a gente saber com quem que a gente fala. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, ou seja, acheguemos devido a isso, confiadamente, junto ao trono da graça. Então, para aqui, o que é graça? É um favor imerecido que Deus nos dá. O que mais é graça? É o perdão dos pecados. O que mais é graça? É o poder operante de Deus em nossos corações, que nos capacita a extrair vida da lei, ou seja, obedecer voluntariamente a Deus e, alguém lembra? E obedecer, extrair vida da lei e obedecer. Eu vou repetir. A graça de Deus, ela é o favor imerecido de Deus, ou seja, algo que nós não merecemos, mas Deus nos deu. A graça é o poder operante no nosso coração,
que nos capacita a obedecer a Deus, enquanto extraímos vida dessa obediência. O que é extrair vida? É que nem você pegar um canudo e colocar no copo e beber o que está ali. A lei de Deus, a palavra de Deus é o quê? Água, lembra? Então a graça é como se fosse o canudo de Deus que desce para você absorver dessa obediência a vida que ela contém. Então você vai praticando e comunhão com Deus. Isso vai chegar a um nível que vai gerar prazer no seu coração. Pela mortificação, Deus vai te dar essa condição de ser voluntariamente servo dele, e não por medo, não quero receber as coisas, eu tenho que fazer. Deus não quer que fique assim. Você pode começar assim, mas não vai ficar assim. Entende? Que Deus sabe que a gente no começo da caminhada cristã, e até muito tempo depois, até que a gente amadureça no fato, a gente só vai servir Deus porque Ele pode dar, e é normal isso no começo. Não pode ficar assim a vida toda. Por quê? Porque Deus vai me mudar. Então o que muda o meu coração é a minha comunhão com Deus. O que manifesta o reino de Deus é a minha obediência aos mandamentos. Por quê? Se você me ama, a prova que Deus dá não é falar alguma coisa para mim, é obedecer os meus mandamentos. Jesus fala isso várias vezes lá em João. 1 João também fala. Então a gente só ama Jesus da forma que Ele disse que nós amamos. Prova que você me ama fazendo o que eu te mando. Olha só, quer ver? Lucas capítulo 6, vamos ver se eu estou certo aqui. Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha só o questionamento do Senhor. Vamos ler a partir do verso 43, ó. Capítulo 6, verso 43. Amém? Amém. Diz assim, ó: não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Então olha que interessante, 45 aqui. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Do que ele está falando aqui? De palavras. Ele fala no finalzinho, ó, porque a boca fala que está cheio do coração. Então olha que interessante, o que você fala mostra o que tem dentro do seu coração. Por mais que você fale, eu estou brincando, não sei o que, isso está lá dentro. Então é aí que o homem se dá a conhecer para Deus. Se eu não tiver bom tesouro, ou seja, se eu não vou acrescentar, se eu não vou edificar, e se eu for corrigir, que seja corrigir para crescimento, é melhor que eu não abra minha boca, porque em Mateus, fazendo um paralelo, no capítulo 12, a partir do versículo 33, que é uma referência semelhante, Jesus chega a dizer no verso 37 aqui de Mateus 12, 37, não precisa abrir não, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Nem Deus nem o diabo estão preocupados qual foi a nossa intenção. Quando a palavra sai, ou o diabo ou os anjos anotaram elas, e um dia nós vamos prestar conta, todas. Então isso precisa gerar em nós um certo temor, porque nós vamos prestar conta. A gente não vai viver só essa vida aqui e acabou, a gente vive como se nunca fosse morrer. O lado bom é que a gente não espera a morte, mas o ruim é que ela pode vir a qualquer momento. Né? Então assim, a gente muitas vezes negligencia o valor da vida. E gente, a vida eterna é para sempre. O inferno também. O inferno também. Deus não está brincando conosco. Aliás, com ninguém. Então assim, nós estamos vivendo um tempo, falo isso agora mundialmente, onde Deus está preparando a igreja como um todo para o último avivamento. E depois desse avivamento vem a perseguição. E aí o que é que vai acontecer? Nesse avivamento, a perseguição vai assim, ó, vai começar a funilar, e só vai ficar com Deus quem aguentar o tranco. Porque a igreja não vai ser arrebatada, quem vai subir são os ímpios. A gente pensa que Deus vai arrebatar a igreja, vai levar para o céu, mas se você for ler o texto correto de Mateus e as outras menções, ali fala que é como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quem sumiu
Foi só quem não entrou na arca. Quem entrou na arca ficou na terra. Quem não entrou, afogou. Como no juízo de Noé. Então, o arrebatamento, na verdade, Jesus vai sumir com esse povo para ser julgado. O resto vai ficar aqui. Então, qual é o lance? Tem gente que fala, Jesus volta logo, né? Volta logo porque eu não estou aguentando. Cansei de ouvir isso já. Por que é isso? Porque não tem administração emocional. Então a pessoa fica pedindo para Jesus vir pelo próprio egoísmo dela, não porque ela tem prazer na presença. Mas qual é o questionamento nosso aqui então? Pelas nossas palavras nós seremos julgados, pelas nossas palavras nós seremos condenados. Mas o que eu queria mencionar é o seguinte, verso 46 de Lucas aí, Lucas 6,46. O texto diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ai! Nossa, então nós somos Senhor daqueles a quem nós obedecemos. Deus fala, faz a coisinha simples, perdoa fulano, perdoa ciclano, traz seu dízimo, traz sua oferta, faz isso, faz aquilo. Eu não faço, eu só estou servindo quem? Não, sirva a Deus, pastor, tem certeza? O que eu vos mando? Jesus manda o que nós façamos o quê? O que está escrito. É claro que você não vai atingir a perfeição imediatamente. Hoje o pastor falou, amanhã eu estou cumprindo tudo. Não é assim que funciona. O que eu preciso entender é que isso precisa progredir na minha vida. Eu tenho que avançar rumo a esse crescimento. Eu tenho que amadurecer. Vocês estão entendendo? Eu sou responsável. A partir do momento que eu tenho consciência, se tem alguém aqui que Deus ainda não cobra nada, é o Caio. O resto está todo mundo aqui, ó. Então o lance é que nós precisamos ter essa consciência. Então, eu não vou fazer porque o pastor isso, eu não vou fazer porque eu falando aquilo. Cuidado, isso é engodo do diabo para pegar você. Nunca ponha um ser humano para determinar a sua obediência, jamais, jamais. E nunca deixe-se ser levado pelos seus sentimentos. Estou com medo, não sei o que. Isso aqui, quando nós não vencemos, qual é o contrário desse domínio do sentimento sobre nós? É o domínio próprio, é um fruto. Então, eu estou com medo, eu não faço. Estou com coragem, eu faço. Tenho certeza, eu vou, não tenho certeza, eu não vou. Não é assim? Então, nós queremos as coisas seguras, e a fé, ela é uma convicção. Mas no começo da fé, ela é tudo escuro. Por quê? Porque eu estou começando a pensar de uma forma que eu nunca pensei. É novo para mim. A fé, o começo dela é novidade, porque as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Todas as coisas, envolve tudo. Tudo fala das realidades das nossas vidas. Existe uma realidade oposta, instantânea para a sua vida hoje. Como assim? Hoje você está, por exemplo, precisando de saúde, mas existe no mundo das possibilidades, do que Deus prometeu para você, algo hoje, presente, para você não estar com essa necessidade, e você pode acessar isso. Existem essas possibilidades. O que nós ainda não temos é a condição de acessar. Por isso, venha o teu reino, que o reino de Deus vai me fortalecer, vai me transformar, vai o quê? Alinhar o meu pensamento com o meu coração. E aí Jesus fala o quê? Quando vocês permanecerem na minha palavra, eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então isso existe. Tudo que você precisa hoje está pronto e disponível. O que nós não temos ainda é algo, um meio de glorificar Deus como Deus pede. E o que é isso? Dando fruto. Deus espera que nós demos fruto. Frutos que permaneçam. Por que frutos que permaneçam? Porque você só pode assumir a responsabilidade sobre você, não sobre os outros. Por exemplo, eu estou aqui, estou com vocês aqui, mas a qualquer momento vocês podem sair daqui e ir embora. Eu posso fazer uma coisa sem pedir? Até posso tentar, mas eu não tenho poder sobre a vontade. Quem tem poder sobre a sua vontade é só você. Então qual é o lance? Qual é o fruto que permanece? É o fruto que habita em mim. É o fruto da árvore que eu sou. Salmo 1, lembra? Verso 2.
como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e fruto que permanece. Vocês lembram disso? Salmo 1, verso 2? Não? Vamos olhar então. Salmo 1, depois nós vamos voltar para Lucas lá. Salmo 1, verso 2, olha só, e o 3 também. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Olha só que interessante. Tudo que ele faz, tudo tem exceção? Não, não tem. Então tudo é tudo. Qual é a condição? Medita na sua lei de dia e de noite. O diabo acusa a gente de dia e de noite, mas nós temos a segurança de buscarmos em Deus a constituição de Deus, para que não temos motivo para acusação. Porque a acusação, ela não remove a sua salvação, ela remove a sua bênção, o que você pede. O diabo pode atrasar a sua bênção. Deus fala, desce. Lembra com Daniel? Quando Daniel foi jejuar, quando ele se prontificou a jejuar, o anjo chegou e desceu para ele e falou assim, 21 dias depois: no dia que você se prontificou, levou o coração a jejuar, a resposta desceu, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Aí Deus teve que enviar Miguel para combater em favor do anjo Gabriel que desceu, para ele chegar 21 dias depois. Mas não é porque Deus não tinha ouvido, é porque houve guerra no céu para descer. Então eu não posso parar de orar até que aquilo aconteça. Porque se eu desistir, aí eu perdi a conexão com o céu para aquilo. Estão entendendo? Então o lance é que eu, conhecendo a constituição de Deus, eu sei como funciona lá em cima o reino do Espírito. E aí eu posso pegar as leis de Deus, porque Deus não pode negar a palavra dele. Deus, olha só, em Timóteo, 2 Timóteo, você vai achar Gálatas, Filipenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 11. 2:11. Estão comigo? Amém. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quem Deus é? A palavra. Pode negar-se a si mesmo. Como Deus pode negar-se a si mesmo? Olha só o que ele fala, verso 13: se somos infiéis, o que é ser infiel? O que é ser, vamos mudar, o que é ser fiel? Fiel é você ser crente, você ser aquele que anda segundo o que você sabe. O que é infiel? Você sabe e você faz o contrário, por exemplo. Né? Fiel é aquele que tem fé, aquele que continua naquela caminhada, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O lance aqui é o seguinte: o contexto é se já morremos com ele. O que é morremos? É quando você já entregou a sua vida. Tipo assim, você está sendo perseguido, prejudicado porque você está obedecendo o Evangelho. As pessoas vão te criticar, você vai ouvir várias coisas que você não ouviria se você não tivesse andado segundo o curso de Deus. Mas se você, como você andou no curso de Deus, como por exemplo nosso apóstolo Paulo, que passou vidas e vidas e problemas, e ele está obedecendo a Deus. Então qual que é o questionamento aqui? Quando você quiser andar com Cristo, você vai receber perseguição, problema, adversidade, resistência demoníaca, resistência humana. Então várias coisas vão ser levantadas para parar você e fazer você ser travado pelo medo. Porque o propósito do inimigo é fazer o medo que existe em você ser ativado. Porque ele ativando o medo, você trava. Ele para a gente no medo ou na emoção, qualquer um que seja. Às vezes nós somos levados no extremo da alegria. Nossa, eu estou tão feliz que vou fazer isso aqui hoje. Aí depois cai em si aquela alegria que não é alegria. Sabe, a pessoa quando ela bebe muito, quando ela está no ar, vamos falar dessa forma, quando ela está muito louca, faz coisas que depois ela cai em si. Ela não devia ter feito isso. Esse lance da consciência. Então essas coisas que nos impulsionam, isso aqui é escravidão. São dessas coisas que nos libertar. E como que ele liberta? Conhecereis a verdade. Então a verdade, ela é o quê? Pelo menos um conceito, um pensamento
sadio, firme e raiz. O que é isso? Significa que aquilo tem que ser o fundamento da minha vida, e tudo aquilo que não tem aquilo como fundamento não pode ser determinante na minha vida. Então eu vou dar um exemplo. Deus é amor. Vamos categorizar o pecado. Tem gente que aprende que o pecado é problema. Então a pessoa fala, não vou pecar mais porque vai me trazer problema. O que é isso? Ainda que isso seja um pensamento benéfico, ainda não é o que Deus espera. Porque o que Deus espera é que nós façamos tudo por amor. Só que não dá para você fazer por amor no piloto automático. Você precisa ser transformado no interior. A transformação interior é pela comunhão com Deus, com a sua palavra e a obediência. A transformação exterior dos fatos é a resposta, é o efeito do que Deus fez aqui. Então, aqui é causa, lá fora é efeito. Entendeu? Ou não? Então, Deus precisa mexer dentro de mim. Obediência, na ordem. Fé, Deus falou comigo. A graça operando no meu coração para me restaurar. Comunhão com Deus, oração, jejum, meditação na palavra, ouvir Deus e obediência. Isso é o processo para mudar o meu interior. Aqui. Todas essas coisas mudam aqui. Lá fora é a consequência da mudança aqui. Então aqui é a causa, lá é o efeito. Então o que está lá fora da minha vida é o efeito do meu coração. Como assim, pastor? A ciência já descobriu que o pensamento emite uma frequência, eu não tenho certeza dos dados, mas é aproximadamente 1000 megatons. O que é isso? É uma potência, uma frequência que libera e influencia o ambiente, os pensamentos da mente do ser humano. Agora, os sentimentos, eles liberam uma frequência de 10.000 megatons. Então, quando você está alegre, confessando, por exemplo, a alegria, a palavra de Deus, você está liberando uma frequência extremamente alta para transformar a sua realidade. Agora, quando você está triste, abatido, amargurado, escondendo aquelas coisas, às vezes você não quer falar, mas você está guardando, o próprio coração já libera essa frequência antes de você falar. E quando você fala, você solta mais potência. Então, não é que você não deve falar, é que você precisa, por exemplo, fale para pedir um conselho, mas não fale para liberar aquilo. Fale com Deus, Deus me ajuda, é outra coisa. Mas você ficar, sabe, reproduzindo, falando que nem novela, falando que nem CD. Você sabe o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, vigie a sua boca. Por mais difícil que seja, vigie a sua boca. Porque o nosso futuro hoje, o nosso presente é o de ontem. É o que você fez ontem, o que você falou ontem, o que você pensou ontem, o que você está hoje. O de amanhã é o que você fala hoje. É muito sério. Somos nós os responsáveis pelo nosso futuro. A gente pode arrumar culpados, mas não adianta. Na lei de Deus, eu sou responsável por mim, a Índia por ela. Na verdade, eu sou responsável por vocês em partes. Eu tenho que ensinar a verdade. Mas até que ponto é minha responsabilidade lidar com a vida individual das pessoas? Até a parte que me cabe. Porque eu não durmo com vocês, não moro com vocês. Vocês estão entendendo qual é a situação? Então o que o Senhor quer falar para nós aqui? Deus, Ele não muda a sua palavra. Somos nós que devemos nos adaptar a ela. Jesus já desceu ao nosso nível. Agora Ele quer nos levar ao nível dele. E eu não vou fazer Jesus descer de novo. A próxima vez que Ele vier, Ele não vai salvar o mundo, Ele vai julgar. Então eu preciso ir até Ele. Como que eu vou? Edificando a minha fé, para eu pensar nas coisas do alto, para eu enxergar as coisas como Deus vê. Tem a responsabilidade natural, é claro que você tem, mas isso não pode reger os seus passos, não pode ser determinante no seu coração. Por quê? Porque aqui embaixo quem governa é o maligno. O reino de Deus, o reino milenar de Cristo ainda será implantado. Vai chegar um dia em que Jesus vai descer dos céus e nós, os que somos salvos, os que morremos com Ele, reinaremos nesta terra e haverá comunhão entre as pessoas com o corpo glorificado com pessoas de corpo comum. Satanás será preso por 1000 anos. E aí, as pessoas virão com Cristo. Imagina, lá em Jerusalém será o reino. As pessoas virão adorar o monte com Cristo aqui. Então, haverá um tempo de muita paz, muita abundância, muita prosperidade e cura para a terra. Porém, depois, a palavra fala em Apocalipse que Jesus vai soltar de novo
Satanás virá, enganará as nações outra vez, e elas irão pelejar contra o povo, e haverá Armagedon, a guerra do fim. Então assim, nós queremos o quê? Reinar com Cristo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, sermos transformados hoje, vencemos a nossa preguiça, vencemos a nossa insegurança, vencemos as nossas demandas emocionais, porque na verdade isso a gente tem que vencer por Deus. Quem vai nos resolver por dentro é Deus. Não é o namorado, nem a namorada, nem a esposa, nem o marido, nem o pastor. Nós podemos ajudar, mas nós não somos responsáveis pelo coração dos outros. Então eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso assumir o meu papel de filho de Deus. Porque qual é a diferença entre escravo e filho? O escravo, ele faz porque ele tem que fazer. Paulo falava assim: eu sou escravo de Cristo, estou em algemas eternas. Mas veja que Paulo era amorosíssimo. Ele falava escravo, mas escravo como expressão de apegado e preso por amor. Fala, eu amo tanto que não tem como deixar. Agora, eu não posso só calcular, tipo assim, só vou fazer se me der um benefício, se não me der, eu não vou fazer. Porque a palavra de Deus é a mesma. Então nós precisamos perder para ganhar. A matemática do reino é: primeiro você perde, depois você ganha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você perder. Pegue sua cruz e siga. Então primeiro você perde, dá um passo para trás e dá 2 para frente. Agora eu só quero andar para frente. Então o reino de Deus, ele tem uma matemática diferente. Entende? Então é por isso que eu não posso raciocinar Deus. O que é raciocinar Deus? É eu pegar a palavra de Deus e interpretar segundo a mente que eu tenho. Porque eu sempre vou errar e vou colocar Deus na caixinha. Deus só pode fazer assim porque é desse jeito aqui, eu sei. Não, isso aqui não tem jeito. Quem disse? A palavra diz: tudo é possível ao que crer. Então se você não crê, não diz que não tem jeito. Fica bem que eu dá para você. Não é verdade? Né, gente? Nós temos que crer. Então, aonde o Senhor quer nos levar? A uma caminhada de fé. A uma caminhada, porque o meu justo viverá por onde? Pela fé. Então, o que é viver por fé? Jesus, ele fala assim: eu vim, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para quê? Que tenham vida e a tenham em abundância. Por que em abundância? Transbordar de Deus. Vida interior, porque Ele é a vida. E vida em abundância. Então tem que sobrar para fora, ela tem que transbordar de mim. Qual é a evidência da vida? É o fruto. A árvore morta não dá fruto. A árvore morta fala morte. A árvore morta reclama, critica, tudo está ruim, nada está bom, não consegue, não ama Deus. Isso é árvore morta. Mas eu não consigo amar Deus. Então vai ficar com Ele. Porque eu não tenho como obrigar você. Eu não gosto de Deus. Deus sabe disso. E Ele sabe que quem ama, obedece. Quem não ama, não obedece. E o critério dele não vai mudar o amor para você. Deus continua te amando. Esse aqui é o tremendo de Deus. O amor dele não muda. Mas não é porque Ele te ama que Ele não vai disciplinar. Não é que Ele te ama que Ele não vai gerar justiça, o juízo. Então Deus avisa. Daqui a pouco Deus vai descer. E Ele é fogo consumidor. Então só dele falar assim, presente, as coisas já viram o contrário na vida da gente. Só dele aparecer no céu ali já. E nós já falamos que Deus de tempos em tempos Ele visita o seu povo. O mundo enfrenta uma preparação para a manifestação dos filhos de Deus. Quem estiver vivo vai ver. E é bom que está gravado. Não só da minha boca, mas já falou Benny já falou Mike Murdock, já falou outras pessoas aí. Nós veremos, os que estiverem vivos verão sinais maiores do que as pragas do Egito. Isso tudo que eu estou falando. Porque quem fala é o Senhor. Essas coisas acontecerão, porque nos últimos dias fariam sinais maiores dos que eu fiz. Lembra? Jesus falou? Se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Pode esperar. Pode esperar que vem. Então, a questão é, eu posso participar disso. Você já pensou? Jesus te encheu do Espírito de tal forma, te santificar de uma forma tão esplendorosa, que você chega a dar um comando no céu, como por exemplo nosso irmão Joel, lá de Santa Maria. Aonde o cara vai, ele fala, chove. Da hora ainda, fala, vai chover tal hora e chove. Poxa, gente, isso aqui é obediência.
É preço, é obediência, comunhão com Deus. Então, glória a Deus pela vida dele. Agora, o caminho que ele fez é o que ele ensina. Quem é que quer? Eu não, o irmão só pede dinheiro. Eu não, o irmão só fala isso. Eu não. Então, a gente critica, porque a gente não conhece. Lá em Judas, abre comigo aí, nós já vamos caminhar para o fim. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, que alegria, gente, está parecendo aquele, a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra daquela conversa? Os irmãos chegam, vão começar o culto, chega a Bíblia assim, coloca, boa noite igreja, a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria, né? Que alegria. Então, a gente vê que o quanto que a palavra é real na vida das pessoas, entende? Nós estamos, vamos lá, vamos de novo, vai. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus! Glória. É isso aí, ué. É uma alegria que transmite. Ué, essa alegria aí contagia. Judas. Fala, filho. Fala. Vamos ler aqui, ó. Ô glória. Né, Caio? Judas, verso 3. Nós vamos ler todo o capítulo aqui, ó. Judas, verso 3, olha só. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, o que esses homens fizeram? Transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante, vamos parar aqui. Judas, ele escreveu sobre uma coisa e de repente ele falou outra. Aí ele vai contar que entrou algo na igreja. Olha o verso 5 de 4 de novo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, como que eles negam? Será que eles falam assim, Jesus não existe, Jesus não veio, Jesus não volta mais, por exemplo? Será que é só isso? Como que eu nego Deus? Qual foi a condição que Deus deu lá para o povo de Israel? Se vocês ouvirem a minha voz, o caminho é aqui. Se vocês não ouvirem, vocês estão seguindo quem? Outros deuses. Então como que eu nego Deus? Ignorando o que Deus falou. Agora, qual é a condição aqui? Transformam a graça de Deus em libertinagem. Então, o que é a graça em libertinagem? Irmão, Jesus te perdoou, fica de boa. Não tem mais lei. Você não precisa mais se preocupar com o Antigo Testamento, é só o Novo, e é só algumas partes, as outras não precisa mais. Esse aqui são os que negam Cristo. São esses daqui. Então vamos continuar que eu já vou falar mais sobre isso. Quero, pois, verso 5, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha só. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Verso 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Então olha só, um tipo de pessoa adepta à graça de Deus, à graça libertina. Pessoas insubmissas. A pessoa que não reconhece a autoridade na escola, não reconhece a autoridade em casa, não reconhece a autoridade na igreja, não reconhece a autoridade do presidente, do prefeito, do vereador, da polícia. Pessoa que é insubmissa, fala como se estivesse falando com qualquer um. Esse tipo de pessoa tem uma graça errada dentro do seu coração. É o que ele está falando aqui. Olha só o verso 8 de novo, lê com atenção. Ora, estes, na mesma sorte, como sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, ou seja, pecam contra si mesmos, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, agora está falando de novo desses que são adeptos à falsa graça, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. É disso aqui que eu estou falando. Então as pessoas falam porque elas não entendem, elas criticam que elas não sabem. Esse tipo de gente está debaixo desse tipo de graça. Então, como que Judas discerniu isso? Ele está falando: presta atenção nos comportamentos para você saber com quem você está lidando, porque nem todo mundo que está na igreja é o nosso irmão de fato. Nós chamamos de irmãos, mas quem sabe é o Senhor, porque em algum momento a árvore tem que dar fruto, porque se não der, o que ele faz? Ele poda. Então eu preciso ter a consciência de que Deus, ele revela as coisas nas Escrituras, e que se eu não conhecer aqui, eu posso caminhar para um lado ou para outro enganado. Estão entendendo o raciocínio? Vamos continuar aqui, verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O que Caim fez? Matou o irmão. E movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que Balaão fez? Ele aceitou suborno para amaldiçoar Israel. Então vamos continuar aqui. E pereceram na revolta de Corá. O que Corá fez? Falou mal de Moisés e levantou uma rebelião contra Moisés. O que aconteceu? A terra dele engoliu ele, a família dele e todos que estiveram com ele. Então, basicamente falando, aqueles que matam seus irmãos, que são caluniadores, assassinos, mentirosos, que ficam inventando mentira e gerando contenda, esses estão nesse caminho. Os que aceitam suborno para pegar um evangelho adaptado, um evangelho da graça libertina, e aqueles que falam mal de liderança, esses estão debaixo do juízo de Deus. É o que ele está falando aí, ó, verso 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. O que é isso? Está dizendo que a gente que não tem raiz, está numa igreja aqui, depois está em outra igreja ali, depois está lá, o negócio é de festa em festa, e você nunca sabe quem a pessoa é, porque ela é gente boa. É desse tipo de gente que eles estão falando aqui, a pessoa não tem raiz. Ah, deu um problema na igreja, estou fora. Nós estamos para viver os momentos e crescendo juntos. Então não é porque as coisas estão indo bem que eu vou sair, nem que elas estão indo mal, que eu vou correr fora. O fato é que nós devemos aprender a criar raiz e nos desenvolvemos em Deus para sermos influência no lugar e não influenciados. Ah, está tendo problema lá, então eu vou buscar, vou me encher e vou ajudar a mudar. Porque se eu correr do problema, o que eu sou? Desarraigado. Eu sou pedra submersa. O que é isso? Você vai andar na água, você vai dar um passo, por exemplo, você dá um chute numa pedra lá embaixo, e aí? Corta seu pé, machuca o pé, você não está vendo o que tem embaixo. Você tropeça em pedras assim. Está entendendo assim? Então são pessoas que atrapalham a vida da gente, não ajudam. Então vamos continuar aqui, ó, verso 13. Ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então aqui é forte, ó, ondas bravas do mar que espumam as próprias sujidades. Sabe o que é isso? Você não vê a onda espumar até que ela quebre. Quando ela quebra, ela mostra que ela borbulha. Então a quebra é a última coisa, é a expressão do interior da onda, vamos falar assim. Ela não tem espuma se o mar estiver parado, ela só tem espuma quando quebra, não é assim? Então, é esse tipo de coisa. A árvore, ela é uma semente, depois ela cresce, né, nascem as folhas e o fruto. Então qual é o fruto? No contexto do ser humano, é o movimento, é a ação. Então tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala é a última coisa. O meu movimento é a última coisa depois do pensamento e da vontade. A minha palavra é a última coisa depois do pensamento e da vontade. Então não tem como falar que isso eu não tenho no meu coração. Tem gente que, como o diabo, pega a palavra como foi com Cristo.
As pessoas falam assim, não, o irmão não pode julgar, não. Você não pode julgar os irmãos. Mas Jesus falou assim que pelos frutos você conhece a árvore. Né? Então, qual é a chave aí? O que é o fruto da árvore? É a última coisa que ela mostra. Então não adianta eu fazer uma coisa e falar outra. Quem me diz isso é a palavra. Então eu julgo o quê? O fruto, não a pessoa. A sua ação eu posso julgar, você eu não posso. Porque você está mostrando a mim que você é a maior errado. Mas o irmão está me julgando, isso é pecado. Eu falei, não, quem distorce a palavra é o diabo. O diabo disse para Jesus, atira-te daqui porque está escrito. Né? Aos seus anos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. O diabo forçando Jesus a fazer algo, porque a palavra de Deus dizia uma coisa, mas a motivação do diabo era forçar Jesus a fazer algo. Então tem gente que usa a palavra para justificar a si mesmo. Você entende? Eu faço isso porque a palavra fala isso, e aquilo é mau caráter, aquilo é coisa ruim. Você vê que a pessoa faz o mal e ela lança a palavra para negar a correção que você está dando para ela. Você está reprovando a pessoa na verdade, e a pessoa está chegando a dizer a palavra, diz isso aqui também. Então ela põe palavra com palavra. A pessoa, Provérbios fala muito disso, corrige o tolo, e você com outras palavras, tá? Porque eu não lembro qual é o texto. Você corrige o tolo e ele te odiará, mas se você corrigir o sábio, ele te amará. O sábio é aquele que sabe ouvir e pondera. A pessoa que reage à correção, ela é rebelde, ela é tola, segundo a palavra. Então, Graça está errado. Se a Graça reagir mal, ela não está mostrando para mim. Aliás, não está, como eu falo, mostrando para mim quem eu sou, está mostrando quem ela é. Vocês estão entendendo o lance? Então, quando alguém me corrige em amor, porque Jesus manda, o amor é que vai determinar o que você está fazendo. Se eu for um cavalo com você, se eu for um bruto, uma bruta, porque tem gente que não, tem que falar a verdade. Não cuidado com isso. Porque Jesus, ele corrigia, mas ele falava em amor, ele queria restaurar, não era ferir. Para ferir já bastava um pouco igual. Então tudo tem uma forma, tem uma sabedoria, Deus quer nos dar essa graça. Vocês estão entendendo? Então vamos continuar aqui, ó. Olha o verso 14 de Judas. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então olha que interessante, o verso 14 de novo fala que Enoque profetizou. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Nem Abraão tinha pisado na terra ainda quando Enoque falou essas coisas. Aí eu te pergunto, como é que pode? Porque Abraão não tinha Bíblia, Enoque menos ainda. Como que pode Enoque ter profetizado algo desse tanto, falando que eis que vem o Senhor nas suas santas miríades? Ele já estava vendo, não é nem a vinda de Cristo, era a volta. Ele voou no tempo lá na frente. O que é isso? É comunhão com Deus. Deus revela e conhece o passado, presente e futuro. E ele andava tão com Deus que a palavra fala que ele foi arrebatado. Enoque andou com Deus e já não era. Lembra do texto lá em Gênesis? Porque Deus o tomou para si. Então Enoque avançou tanto no Espírito que ele já viu a volta de Cristo, não a vinda, antes de qualquer coisa ser profetizada. Então o que Deus quer é me mostrar as coisas antes delas acontecerem. Deus quer que eu ande em comunhão com Ele, para Ele falar, cuidado aqui. Ou então, você vai passar isso aqui, mas é porque precisa. Deus fala, porque o inimigo não pode prevalecer contra Deus, porque Deus sabe até a reunião secreta do inferno contra as nossas vidas. Então quando eu ando com Cristo, Ele pode me revelar. Quando eu busco o Senhor, Ele fala comigo, e Ele quer falar. Então eu não preciso passar por todas as coisas que eu passo, eu posso evitar muita coisa. Mas se eu não der ouvidos, aí eu vou passar pelo que eu preciso e pelo que eu não preciso, porque Deus precisa me disciplinar. Estão entendendo? Então vamos continuar aqui, verso 16, vou ler de novo. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões.
A boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores uns dos outros, motivos interesseiros. Olha o 17. Vós, porém, amados, ele está separando as pessoas, vocês que não são assim, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Aí tem alguma versão que traz aí: são estes que andam, que promovem divisões e andam segundo a tendência da sua própria alma. Alguém tem essa versão? 19? O verso 19, não está a sua graça. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Então, aí a dela traz desejos naturais, mas tem a versão que traz tendência da própria alma e não tem o Espírito. Então olha só, o que ele está falando aí? São pessoas que entendem o Evangelho segundo a mentalidade caída. Pega a carne, nunca nasceu de novo e quer praticar a palavra de Deus. Aí ela faz do jeito que ela acha. E ela ignora a palavra de Deus porque a graça para ela tem um conceito libertino. Isso pode, isso não pode. Tipo assim, aliás, tudo pode, né? A graça não tem não pode, tem só pode. Porque Deus já te perdoou. Então é esse o lance. Então aqui o que está sendo questionado, nós estamos vendo tudo no contexto. Eu não estou isolando nada. Porque texto fora de contexto é pretexto. Então a gente tem que olhar e entender tudo junto dentro do quadradinho para saber qual é a ideia. Então, Judas está fazendo essa separação, que nós que não andamos na tendência da alma, mas segundo a revelação do Espírito, o que nós fazemos? Verso 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então veja, como que eu vou me guardar em meio a essas pessoas que são tendenciosas, que andam segundo a alma? Orando no Espírito Santo, para que o amor de Deus me preencha de tal forma que eu não me contamine pela ausência de amor dos outros. Olha que tremendo que é isso. A oração em línguas, ela blinda o seu coração com o amor de Deus. Ela vai encher você, ela vai limpar você, ela vai fazer com que você seja o quê? Fortalecido na fé, que é o que Judas mandou batalhar no começo do capítulo. Lembra? Vou ler o verso 3 de novo. Amados, quando empregava toda a diligência em inscrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então, em vez de falar de salvação, Judas cita que foi obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é batalhar pela fé? Significa que você vai olhar as coisas aí fora, ou você vai desanimar, ou você vai se tornar um deles e não vai conseguir resistir, ou você vai batalhar e vai lutar contra isso. Porque é desconfortável você estar buscando a pureza, a santidade e permanecer num ambiente onde as pessoas não te reconhecem. E eu digo isso como um filho de Deus. Tipo assim, te reconhecem como um testemunho de santidade, do amor de Deus. As pessoas querem viver do jeito delas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o que o Senhor quer dizer para nós? Você permanecer nesse ambiente, se guardando na oração em línguas, porque Deus vai te encher do amor dele. E aí assim o que vai acontecer? As pessoas vão te ferir, vão tentar te enganar, e o discernimento de Deus, o amor de Deus, vai devolver para elas o amor que elas precisam, para que você não se contamine e fique guardado, porque você sabe que é Deus quem faz as coisas. Aguardando a misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não te dar o que você merece. Graça é Deus te dar o que você não merece. Preciso repetir? Então, a misericórdia é que eu preciso aguardar no amor de Deus. O que é o amor de Deus? Tem coisas que Deus não vai atender minha oração na hora. Tem coisa que é processo. Deus quer me amadurecer. Tem coisa que eu tenho que passar até o fim. O processo pode durar 1 ano, 5 dias, 10 dias, 3 anos. Não sei qual é o tempo do processo. Mas eu preciso permanecer orando em línguas para eu me guardar e não me deixar levar por essa graça enganosa que está sendo pregada desde os dias de Judas. Cuidado. E para nós fecharmos aqui, eu quero que vocês caminhem comigo para aqui, ó, Mateus capítulo 7, e aqui a gente fecha a palavra de hoje. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Quem vai orar mais em línguas aqui, levanta a mão. Glória a Deus, olha quanta gente, ó. Pela fé eu vejo. Mateus 7. Mateus 7. A partir do versículo 21.
Amém? Amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que é isso tudo aqui? Sinais externos. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não são os sinais externos que garantem a minha salvação, que garantem que Deus me conhece. A chave aqui é a prática. Mas prática do quê? Olha só o verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, sendo grande a sua ruína. Então qual é o segredo? Quem é o que pratica a vontade de Deus? Que é aquele que pratica as minhas palavras. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Esse constrói. Aquele que ouve e não pratica, o que ele faz? Ele é aquele que entra no verso 23 aqui, ó: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade, irmãos, a palavra grega aqui é anomia. Anomia é a partícula negativa a mais nomia. O que é isso? Nomia significa lei. Lei de Deus, ou alguma lei, algum estatuto. Então, anomia é não praticar a lei, ou alguém que vive sem lei. Então, quando eu ignoro a lei de Deus, eu estou praticando a iniquidade, porque a iniquidade é o que eu penso. Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu tenho que pensar aqui, para que nós possamos compreender ou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a palavra diz que é. Mas se eu não sinto, algo precisa ser regulado dentro de mim. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua. Deus não quer que você fique frustrado, fique decepcionado com a vida, que você acha que não tem jeito, porque tem. Se não tiver jeito, ele não tinha vida. Tem jeito. Agora o que eu preciso é me posicionar. Eu preciso, Deus, eu quero mudar, eu quero me arrepender, eu quero te dar um sinal que prova. Porque Deus vai chamando um, chama duas, chama três, chama 50 vezes. Aí eu falo, não, eu vou. Mas e aí? Então, se você hoje entender o que Deus está falando, se você acha que você está alinhado com Deus, ou que você não está, e você tiver no seu coração o desejo de reorganizar a sua vida, hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você falar, não, Deus, eu vou me posicionar, eu vou buscar mais, eu vou me encher mais, eu vou parar com as minhas práticas erradas. Eu quero deixar essa vida, pelo amor de Deus, me ajude, Deus vai ajudar você hoje. Amém. Amém? Nós vamos fazer um tempo entre nós aqui. Tem alguém assistindo? Não? Então um abraço para os irmãos da internet que vierem assistir esse vídeo.